Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, famoso caderninho na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente está com uma convidada super especial e eu quero apresentar aqui a minha amiga Teacher Natália. Nath, muito obrigado por participar, dedicar seu tempo para conversar aqui com a gente. Should we do in Portuguese or English? Oh, you decide. It's up to you. Oh, let's Pensei a go. mesma coisa. A gente tem essa vantagem, né? Teacher, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. O Feijão e o Peter sabem que eu assisto todos os episódios, então quando você começa, Feijão, eu já sei tudo que você vai falar. O Peter, o Já caderninho. decorou? Então vamos Já lá, tá já decorado. decorei. Bora, tô super animada. Caderninho. Agora vai ser eu aqui. Show, muito bom, Nath. Então, ô Nath, antes da gente começar a conversar sobre a sua história, sobre as suas atuações aí como professora de inglês para a galera do voleibol, você sabe que a gente tem um parceiro aqui no nosso podcast, que é a Nexus Next, certo? E para esse episódio, ao qual o nosso episódio com o nosso querido William Mago, a gente vai trazer o Lucas Negrinho aqui para falar da Nexus Next. Opa, bora Então, lá. vamos esperar o Lucas conectar aqui. Olha ele aí, ó. Olha o homem aí, ó. Lucas Negrin, seja muito bem-vindo, meu irmão. A sua participação aqui é sempre especial. Hoje a gente está com a Teacher Natália. E fala aí, ó, da Nexus Next e como que a gente pode usar o seu serviço sobre migração para os Estados Unidos. Diga aí, meu amigo. Muito obrigado, Peter. Como é que vocês estão? Peter, Natália, que prazer revê-la. Uhum. E a Nexus Next está num momento muito feliz, um momento de crescimento muito acentuado, exatamente por conexões que a gente vem feito nesses últimos meses. Né? O podcast tem dado uma visibilidade muito grande, principalmente por esse público do vôlei. E conversando com a Teacher Natália também um tempo atrás, a gente viu quanta sinergia tem no nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é com o vôlei exatamente, né? Como vocês são craques, mas sim com oportunidades que profissionais qualificados podem ter. Então, da minha parte, profissionais que têm um bacharelado, pelo menos 5 anos de experiência, podem vir tentar pleitear um visto para os Estados Unidos. Em contrapartida, a Teacher Natália, ela usa a língua como principal atributo para esse brasileiro vir para cá já qualificado com o idioma já mais redondo. Então, acho que as nossas forças têm se unido muito e a gente tem ajudado bastante brasileiros qualificados. E aqui só vem pessoas qualificadas. Então, é um fisioterapeuta, ou é um coach, é um psicólogo, um nutricionista, enfim, é uma gama de profissões sinérgicas ao esporte, principalmente ao voleibol, que a gente tem muito orgulho de conhecer e eles são todos muito bem recebidos aqui pela nossa empresa. E a gente tá muito feliz aí com essa parceria e certamente só é o começo de tudo, né? É isso aí. E a gente tem essa felicidade imensa em conectar todas essas pessoas, né? Principalmente a galera do voleibol, que é nosso público e que é o nosso ramo de atuação principal, meu e do Peter, e agora da Teacher Natália também, que trabalha diretamente com esse público e fazer essa conexão entre todos nós é o que a gente mais, é uma das coisas que a gente mais ama fazer, não é não, Peter? Olha, eu sou suspeito para falar, né? Nós temos aqui 4 pessoas de 3 áreas diferentes, mas que fazem muito mais do que aquilo que as pessoas pensam que a gente faz somente. Então, Uhum. Legal. se você pensa em vir para os Estados Unidos, eu acho que vale a pena você escanear o QR Code que vai ficar aqui no episódio todo e trocar uma ideia com o Lucas. É isso aí. Faz o seguinte: contrata a Teacher Natália para te ensinar inglês. Aí contrata o Lucas da Nexus Next para fazer o seu processo migratório e a gente vai se conversar todos entre nós, fazer uma grande rede aí de ajuda mútua para que os sonhos possam ser realizados, né? O Lucas, que é um grande fã da Disney, do Walt Disney, sabe
do que eu tô falando, né, Lucas? Não, é verdade. Eu acho que essa sinergia tem tudo para dar certo. Esses movimentos do bem que a gente chama aqui, né, brasileiros, ajudando de fato brasileiros, Uhum. né? Então, e principalmente brasileiros que querem entrar pela porta da frente, sem aquele jeitinho, brasileiros sérios que querem estudar um idioma, que querem ter um visto no passaporte adequado para fazer o que veio para fazer, né? Se é trabalhar, precisa de um visto de trabalho. Se é para turistar, um visto de turista. Nada de jeitinhos posteriores, né? Então, Tá. assim, a gente está aqui para poder ajudar essas pessoas, mostrar o melhor caminho. E, obviamente, que se a gente pode encurtar, porque a gente não vai fazer isso, né? Então, a gente está muito feliz. Como o Peter bem disse, QR Code fica na tela, é um formulário simples. Vocês vão cair diretamente comigo, eu levo para o nosso time jurídico, faz a avaliação curricular, isso é imprescindível na nossa empresa. Nada passa sem o crivo jurídico, porque é muito importante que você saiba que advogados de imigração nos Estados Unidos precisam ter licença. E nós temos mais de 10 advogados no grupo todo, exatamente para cada perfil profissional. Então a gente não abre mão disso. Nós não somos só uma assessoria, nós somos atrelados a um escritório de imigração para os Estados Unidos. Então isso é muito sério, gente. Então, quanto mais vocês olharem para isso com bons olhos, mais a gente consegue fazer um bom trabalho e mais chance vocês têm de estar aqui num curto espaço de tempo, né? Isso Perfeito. aí. É Eu isso aí, tenho, eu Lucas. tenho certeza que você vai encontrar uma das 187 maneiras Dá de pra vir para os acreditar, Estados velho. Unidos. Professor, pega tudo, é um bom Ô, aluno também, louco! professor. Ah, que isso, nem Lucas, essa fala. semana na minha aula eu discuti com o aluno essas possibilidades, que ele está no Olha aí, ó. processo aí com você, e a gente ficou falando sobre isso, possibilidades, aí eu já uso o que eu sei, aí eu já falo, ó, o feijão está disponível para falar com você, é isso aí. Boa, É isso Maravilhoso, mesmo. maravilhoso, muito abrindo bom. portas. É isso aí. E o Lucas que também vai ser palestrante do Concave, certo, teacher? Uhum, sim, com Nós certeza. todos aqui vamos participar e a gente vai falar desse congresso já já. Então, você que está aí assistindo e escutando a gente, fique aqui até o final desse episódio, porque a gente vai falar disso também. Lucas, obrigado, valeu mesmo. QR Code na tela aí, galera. Acessem aí, acessem o QR Code da Nexus Next e entre em contato com o Lucas, que ele é o cara para te ajudar nisso. Imagina, gente, muito obrigado. Bom programa a todos vocês. Espero vê-los aqui do outro lado da tela e vai ser um prazer recebê-los. Um forte abraço. Opa, Valeu, com Lucas. certeza. Tchau, Lucas. Valeu! Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos dar seguimento aqui. Eu vou apresentar a Teacher Natália, que é uma profissional que não é técnica de voleibol, mas está atuando com voleibol diretamente. Então, a Teacher Natália é de lá de Maringá, no Paraná, cresceu lá em Arapongas e atualmente mora em Londrina, formada em engenharia de alimentos. Olha que diferente. Que Uma doideira. Vamos chegar lá, Titi, vamos chegar lá. E é uma professora de inglês especializada em atletas e profissionais do voleibol. Então, teacher, nos conte aí como que você começou nessa história de ser professora de inglês, nos conte aí um pouquinho da sua história até os dias de hoje, quando você atua com profissionais do voleibol. Bora lá. Bom, eu desde nova ali da minha adolescência sempre quis fazer um intercâmbio. Vocês estavam só pensando em jogar voleibol e eu estava só pensando em fazer um intercâmbio. Ir para fora do Brasil. Esse foi o bichinho que me picou. E eu sempre quis, meus pais, imagina? Claro que não. Não, de jeito nenhum. E aí, levando aquilo, fiz faculdade, terminei faculdade, comecei a trabalhar, e aí tive uma crise, aquela crise de terminar a faculdade, começar a trabalhar. E aí eu decidi que era hora de resgatar o sonho que eu sempre tive, que era fazer um intercâmbio, antes que as coisas ficassem muito mais adultas do que já estavam. E aí eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio, comecei a me planejar, né, de todas as maneiras para esse intercâmbio e decidi ir para a Austrália. Fui para a Austrália, morei um ano lá em Perth, uma cidade que na época, quando a gente pesquisava, falava assim que Perth é a cidade mais isolada do mundo, porque a cidade mais próxima de Perth, na época, a cidade grande mais próxima, ficava a 2.700 e poucos quilômetros de Meu Deus! distância. E eu ficava assim, gente, que doideira, eu vou para E esse eu, lugar, vamos ver como é que é. eu achei que morar em Nebraska era estar isolado. Nem um pouco. Eu estava isolada no deserto ainda, da Austrália, no meio de cangurus, enfim, fui para lá. Fui para lá Quase não viver tem essa. inseto, né?
Quase não tem inseto na Não, Austrália. inseto, aranha, tubarão, tudo, né? Deus me livre. Água-viva, Nossa, é verdade. gigante. Aham. Fui para lá, só que assim, eu não falava, eu comecei a aprender inglês antes de ir para lá, então eu já tinha 22 anos. Então todo mundo pensa, teacher, para você inglês é fácil, você aprendeu desde criança, nasceu sabendo. Não, nada disso. Eu aprendi antes de ir para o meu intercâmbio, porque é aquela coisa, eu acho que é a mesma coisa que acontece com profissionais do voleibol, ficam pensando assim: eu quero ir para fora, eu quero ir trabalhar fora, eu quero isso, mas não. Às vezes não agiliza para o negócio acontecer, né? Não corre atrás. E foi assim que eu fiz com o inglês, deixei para a última hora, mas finalmente decidi estudar. E aí eu acabei entrando num curso de inglês, só que eu achava chato, sempre fugi das aulas de inglês. E aí estudei por conta, depois larguei o curso, comecei a estudar por conta própria, fui criando minha metodologia, fui inventando do jeito que eu achava que era legal na época, sem smartphone, tinha que ir no camelódromo comprar DVD para assistir filme, essa época que vocês conhecem. A E gente é aí, experiente o bastante para conhecer essa época. e aí Aos fui jovens, para DVD, vai ficar uma nota aqui na descrição Na do vídeo descrição. explicando o que que é DVD. Se liga lá. E aí fui para a Austrália, cheguei lá, entrei já num nível avançado, me virando tudo, nem acreditei, fui lá na coordenação e falei, vocês estão malucos? Eu estudei inglês sozinha, como é que eu entrei no avançado? Tá errado. Não, tá certo, pode ir, você fala inglês, é isso que importa. Fiquei lá, fiz um curso preparatório para uma prova de proficiência do Cambridge. Depois cansei de estudar inglês, fui fazer um curso de management numa business school para ocupar melhor meu tempo com aprender outras coisas. E vivi a experiência que eu queria, que era, eu nunca tive o sonho de ir para nenhum lugar especificamente, eu queria explorar o mundo. Então, a Austrália foi uma das opções que eu achei o máximo, por tudo que falava sobre a Austrália, e fui lá viver as diferentes culturas, fui conhecer gente de tudo quanto é lugar do mundo. Era isso que eu queria viver, sabe? Eu queria ver como as pessoas pensam, como as pessoas vivem, um lugar cheio de tubarão, como é que as pessoas vão lá nadar, como que é a relação delas com a natureza, com a cultura, enfim. Fui lá, curti muito, fiquei um ano, era para ficar 5 meses. No primeiro dia eu cheguei lá e falei, pai, eu vou ficar um ano, tá? Vou ficar aqui um pouco mais. Viajei bastante pela Austrália. Como eu sempre fui muito curiosa, Peter Feijão, eu sempre busquei lugares que ninguém estava buscando, sabe? Então, todo brasileiro ia lá para a Costa Leste visitar Gold Coast e não sei o que, e eu quis ir para outro lugar. Viajei de motorhome, viajei de carro, 15 dias acampando, fui para Camboja, fui para a Indonésia, fui para o Vietnã, enquanto todo mundo estava Uau! indo para Dubai e comprar smartphone, era a época que todo mundo estava louco, querendo comprar celular. Enfim, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu vivi a experiência da minha vida, voltei para o Brasil, comecei a procurar outras coisas para fazer, voltar a minha carreira, o que eu fazia antes. Até que comecei a dar aula de inglês. Inglês sempre teve ali, depois que eu voltei do intercâmbio. Você faz intercâmbio, depois você nunca mais é a mesma, né? Você meio que vira professora de inglês, já era. E aí, Passei por isso já, hein? Passei passou, por isso. acontece. Aí, bom, mas eu nunca quis ser professora de inglês. Inclusive, achava uma chatice. As professoras de inglês que eu tive, assim, sabe? Não achava muito legal. Falava, não quero ser essa pessoa. Mas, enfim, comecei a dar aula numa escola que eu gostei bastante, era para adultos. E foi aí que tudo começou com o voleibol. Eu nem sei o que Papai do Céu estava pensando quando ele me trouxe isso, que a Natália não é uma pessoa do esporte, não era, né? Estou entrando, Agora é, né? mas agora sou, agora sou. E aí comecei a dar aula nessa escola, veio a pandemia, a gente começou a dar aula online. E nas aulas online, a gente começou a receber alunos de várias partes do Brasil e até do mundo, e aí começou a entrar jogador de vôlei. Jogador de vôlei, jogador de vôlei, jogador de vôlei. E eu atendi esses jogadores de vôlei, porque daí eu já trabalhava bem perto da coordenação, eu geria os professores de inglês. E atendendo esse pessoal do vôlei, eu falei, gente, que pessoal legal, a galera gosta desse povo. Comecei a assistir os jogos, eu realmente não sei, até hoje,
assim, pensando no podcast, eu fiquei pensando, o que que eu vou falar? Porque até hoje eu não sei o que que foi que aconteceu. Só sei que eu me empolguei com o negócio. Eu comecei a assistir jogo, eu pedia para me mandar link. Para quem jogava fora, jogava em Portugal, manda link, eu vou assistir seu jogo. Assistia jogo, acompanhava os campeonatos e eu queria saber dele, sabe? O E o bichinho primeiro picou. O bichinho do vôlei picou, picou. picou. Será que vai para sempre, gente? Eu tenho essa dúvida. Ó, eu ainda não sarei, viu? É, Não tô pois curado é. ainda. O meu também não, eu fico pensando Cada todo vez dia, será menos. que um dia passa? Entendi, Não cada vez passa. menos, pode ser. Bom, e aí foi isso. E aí comecei a dar aula para essa galera. Eu gostava muito assim da troca que tinha, porque eram aulas em grupo. E eu adorava dar aula em grupo para várias pessoas. E a gente tinha essa possibilidade de trocar muita coisa. Então, profissionais de diversas áreas com atletas. E eu puxava a sardinha lá para os atletas e falava, Natália, se controla, dá uma disfarçada, pergunta para todo mundo, mas eu queria saber da vida dessa galera. E aconteceu que um dos meus alunos me mandou mensagem perguntando se eu dava aula particular, fora da escola extra, porque ele tinha sido contratado para dar aula de vôlei numa escola americana no Rio de Janeiro. Legal. E aí eu falei para ele assim, eu lembro de ter mandado um áudio assim para ele falando assim: "Iago, você tá maluco? Para eu dar aula de inglês para você, eu tenho que ser professora de inglês e ser treinadora de vôlei. Como é que eu vou te ensinar isso?" Aí a gente trocou um monte de áudio, assim, aí ele falou, não, teacher, vou te ajudar, dá um jeito, eu quero que você me ajude com aulas extras. Beleza, começamos. Comecei a estudar. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu assisti foi uma americana explicando sobre o saque, usando a analogia do arco e flecha. E achei aquilo o máximo. Eu falei, é isso, a aula tá perfeita, eu vou ensinar aqui, dobra o joelho, estica, puxa enfim, cotovelo e isso. Eu falei, é isso, acho que é É, e isso. é bow and arrow pra cima e pra Boa and baixo. arrow, Boa, né? boa and Arrow pra arrow. cima. É, Já ensinamos muito boa and arrow nessa vida, hein? pois é. Olha, até eu já consigo ensinar agora em inglês também. Tá vendo? Aí, enfim, a gente começou. Logo, outro aluno também do vôlei veio me falar: minha namorada vai para Polônia próximo mês jogar lá e ela quer fazer aula particular. Eu indiquei você, você dá aula. Eu falei: já tô dando aula para um cara que é do vôlei, vamos lá. Comecei. E aí foi que tudo começou. Como eu já tinha dado aula para tanta gente do vôlei, eu já conhecia tanta gente, eu estava a fim de sair da escola, começar algo a mais, assim, criar alguma coisa minha metodologia, que aí eu saí da escola, comecei o English for Volleyball, fiz a minha pesquisa de mercado, vi que não tinha English for Volleyball, vi que não achei nenhum profissional que trabalhasse com isso. Quando comecei a dar aula, as pessoas vinham me falar: Nossa, a gente precisava muito disso. O Feijão veio falar comigo, que eu achei o máximo. Você lembra, Feijão, disso? Claro, lógico, lógico. Eu falei para você, você acertou um nicho perfeito. É, Perfeito. Uma eu baita de nem uma tinha ideia. tanta ideia, tanta noção disso. O que eu sabia é que eu estava me divertindo, assistindo jogos. Eu falei: Nossa, galera, é legal, eu vou. Aí. E foi aí que tudo começou e continuou. Estamos aqui. Sensacional. Uau! Que legal! Que legal. So, então, aí eu já mantendo o inglês aqui. Beleza, so So, let's porque continue in English then. ontem eu gravei um podcast em inglês, então ainda tá Né? assim, ó. Com certeza. Então você começou o English for Volleyball. E aí Uhum, você falou pra gente que começou a desenvolver a sua metodologia própria por causa das suas experiências anteriores e tal. uhum. Você pode contar pra gente um pouquinho como é que funciona a sua metodologia do English for Volleyball? Claro, à medida que eu comecei a dar aula, eu fui percebendo algumas coisas. Por exemplo, os alunos vinham para mim sem nem saber, às vezes, as posições do vôlei em inglês, que eu achava que era uma coisa básica, mas não. Ou às vezes sabia, mas errado, o middle block, umas coisas assim, a Hum, pronúncia errado. E eu fui percebendo assim: bom, primeiro, eles precisam do vocabulário técnico do voleibol. Então, comecei nas aulas e desenvolvendo minha metodologia à medida que eu fui aprendendo com eles. Então, eu percebi assim, nos cursos tradicionais de inglês, às vezes, você tem um livro lá de 500 páginas. Um jogador de vôlei, um técnico, não precisa desse livro de 500 páginas. Às vezes ele só precisa de 200 ou 150 para ir lá jogar, passar a temporada fora, se comunicar, enfim. E aí eu fui vendo que eu tinha que criar essa metodologia, já que não tinha e não dava para seguir o beabá do inglês, até porque todo mundo tem horror ao tal do verbo to be, né?
Então, eu precisava criar o meu jeito de ensinar, e ainda mais para esse nicho. Bom, e aí foi que eu comecei a perceber qual que eram os problemas. O tradicional não vai ensinar o vocabulário técnico, então eles precisam desse vocabulário. Aprender inglês pela ótica do voleibol e não o contrário, não a gente pegar o inglês, vai aqui, vai o artigo, o verbo to be, o passado, presente, futuro. Não, do voleibol, ele vai para fora. Então eu sempre penso assim, primeiro vai se apresentar no time, vai conversar com os colegas ou com o técnico, vai precisar falar, vai acabar conversando ali sobre a família, onde jogou a última temporada. Então, fui construindo tudo em cima do vôlei. Então, o inglês a partir da ótica do vôlei. Legal. E aí, a última questão é treino e prática com situações reais, que às vezes nas escolas de inglês a gente fica falando de coisa totalmente aleatória. Foi por isso que eu nunca tive paciência de aprender inglês em escola, eu ficava falando umas coisas nada a ver, sabe? I like coffee, nem gosto de café, enfim. Sabe? Vocês não ficaram fazendo isso também? Falando umas coisas Ô! nada a ver? É, Ai, total, sabe? total. O cara joga vôlei, aí vai lá na aula. Vai falar uma coisa que não tem nada a ver com É, nada, sabe? E aí foi isso. É assim que eu desenvolvi minha metodologia, pensando no que eles precisam aprender. Cada vez mais eu vou aprendendo, então é importante que eu aprenda para eu entender o que acontece. Por exemplo, uma coisa muito legal é que eu sei que atletas de voleibol, quando eles vão para fora, uma das primeiras coisas que eles querem falar para os técnicos é: eu quero treinar 4, 5 vezes na semana. Porque às Ah, vezes na Europa não vai treinar tanto, e aí eles já vão sabendo disso e já vão preparados para ter essa conversa com o técnico. Então, aí eu insiro olha isso só. também. Então, eu vou aprendendo o que vai acontecendo, as conversas, como fazer uma brincadeira. Esse tempo atrás eu postei uma aula, um pedacinho da aula com o Miguel Lopes, que ele está jogando com o Thomas Jeske. E aí eu falei, vamos fazer uma piada com o Thomas Jeske? Eu assisti um podcast que ele participou, aí eu mostrei para ele, aí ele foi lá e fez a piada com o Thomas Jeske, que ele estudou finance. Aí ele fala assim, perguntou o que ele estudou, daí ele fala finance, daí ele fala, degree in bitcoins. Aí ele falou isso pro Thomas, o Thomas deu risada, daí ele falou, depois eu contei a verdade, foi minha teacher que me ensinou, eu falei, mas é isso aí. Então, pensando na ótica do voleibol mesmo. Mu- Tenho passado agora muita atividade para os meus alunos fazer assim, ó, a gente discute o seu histórico, como você começou no voleibol. Aí a pessoa treina as perguntinhas, o que ela fala, aí eu falo, agora você vai perguntar para suas colegas de time. E aí eles gostam, aí eles querem saber, abre uma porta, né? Às vezes essa conexão não tá ali ainda. E quem melhor que nós brasileiros para criar essa conexão com as pessoas, né? Então sem eu dúvida. ajudo eles a começarem a entender essas diferenças, já explico como que é o voleibol nos Estados Unidos, em tal lugar. E aí tem sido o máximo, eu tô me divertindo horrores. Você sabe que há algumas semanas a gente conversou com o Marlon e o Marlon disse que quando ele foi para a Rússia, ele não sabia nada de Rússia, mas ele estudou russo porque ele queria chegar lá sabendo dizer alguma coisa, né? E Uhum. ele não falava nada que fosse fora da quadra, mas ele tentou se esforçar para conseguir comunicar dentro da É, quadra. exatamente. E ele falou pra gente também que o lance de ser brasileiro e fazer uma piada, ele falou de dar o tapa na bunda do russo. É uma cultura Imagina dar super. tapa na bunda do russo, velho. Dá-lhe um tapa, Porra. toma-lhe um tapa na bunda. Palavras do Marlon, hein, Marlon? Um É, abração pra você. é. Ele falou que muda o ambiente. E aí, só porque Uhum. você consegue minimamente se comunicar, nós já temos alguma coisa da nossa cultura que faz com que nós sejamos bem recebidos onde a gente está. Não sei, a simpatia do É, brasileiro, alguma coisa assim. é, E essa sua metodologia de utilizar o dia a dia do atleta de voleibol para ensinar voleibol, primeiro que tudo que vai aprender vai ser super útil, né? E vai uhum, enxergar uma aplicabilidade ali prática e as uhum. necessidades que o seu atleta, o seu aluno vai ter e tal. Então, e são conteúdos que são recorrentes, né? A pessoa vai usar aquilo todo dia, diariamente, aí vai Todo dia. aprender muito mais rápido, em vez de ser aquele conteúdo que vai usar na entrevista de emprego e nunca mais vai usar.
né? Eu Exatamente, achei Exato. exatamente. muito, Muito bom. muito, muito bom. E e eu vou fazer uma conexão aqui com o nosso, com tudo que a gente fala na nossa parte como educador de técnicos de Uhum, voleibol. E tudo isso que você propõe para os seus alunos é uma grande ferramenta de liderança. Olha, eu indo para a liderança de novo. Mas criar essa conexão pessoal, primeiro que você sabe criar essa conexão pessoal muito bem, você achou esse nicho e cria essas conexões muito bem com os alunos técnicos e se encaixou entre duas habilidades muito legais, que é ser professora de inglês e lidar com essas pessoas do vôlei que já têm uma certa, uhum, um certo poder de liderança natural. E você uhum, ensina as pessoas a fazerem isso com outras culturas, que é realmente complicado em algumas, é complexo, né? E às vezes muito complicado. Então, parabéns, Titi, E uhum. muito legal. Legal, desenvolvendo, obrigada. segundo o Benatti, um dos pilares da liderança, que além de tudo, além da conexão, é a comunicação. Fala aí, Feijão. Uhum, Comunicação e relacionamentos, dois pilares da Então, uhum, liderança. com uma uhum. atacada só. Muito bom. Teacher, então você tem o projeto English for Volleyball, que está indo de vento em popa, a gente consegue ver isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a sua meta? Onde você está enxergando? O que você enxerga lá na frente? Qual é o objetivo do projeto? Quais os caminhos que você vislumbra para esse seu projeto? Ou outros projetos, quem sabe? Bom, primeiro que eu nunca imaginei que seria assim, iria de vento em polpa como está indo, principalmente porque eu adoro que eu tenho alunos de várias partes, China, Japão, Turquia, Hungria, Brasil, técnicos ou jogadores que jogam com estrangeiros aqui no Brasil, então é legal que eu vou aprendendo muito. E com isso, eu não sei o que vem pela frente. Eu sei que o Concave é, por exemplo, algo que surgiu aí Uhum. desse caminho. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa para ser criada, com vocês, inclusive, mas Opa, é trilhando o caminho aí. Vamos ver o que que vai acontecer. Primeiro Concave, primeiro English for Volleyball Concave, quero fazer outras edições. Gente, Legal. vocês acreditam que eu tô com 20 palestrantes no Concave? E assim, dava para ir mais. Porque vocês foram me conectando com pessoas, as pessoas me conectando com outras. E a hora que eu vi, eu tô com o telefone de tanta gente, É uma assim, corrente boa, né? é uma corrente maravilhosa, o espetacular. Lucas, enfim, muito legal. Então, eu não A sei gente o já que. vai chegar no concavo, não dá spoiler ainda, a gente vai Opa, sem chegar lá. spoiler. Opa, opa, É, opa, opa. Eu tenho vai chegar lá, gente. uma última perguntinha com relação ainda ao projeto English for Volleyball. Você Uhum. pode dizer para a gente, revelar a identidade secreta dos seus heróis, dos seus atletas, alguns deles que a gente conhece, que a gente ouve o nome, a gente fala, nossa, aluno da Teacher Natália. Você pode falar para a gente alguns Nossa, com deles? certeza, é uma honra ter essas pessoas, né? Eu adoro, nossa, eu. E daí, não, o pior é que daí eu começo a assistir os jogos, daí eu sofro. Nas Olimpíadas eu ficava assim o dia inteiro, E um quando perde, eu jogam um com o ficava assim, outro, um contra o mal. outro. Não, aí não tem. Não, quando joga um contra o outro, esses tempos aconteceu. Esse tempo não, na última temporada, o que que aconteceu? Fui dormir antes do jogo acabar, porque eu não tava sabendo mais o que fazer. Não consigo lidar, não. Espetacular. Ah, daí eu vejo a cara de um lá sofrendo, daí eu vejo o outro, falei, quer saber? Vou dormir, que seja o que Deus quiser aí. Vocês que se Mas, lasquem aí. vocês estão acostumados com isso e é Xinga, isso aí, um xinga o outro em inglês, hein? Por favor. em inglês. Ai, ai. Mas, bom, vamos começar com os atletas olímpicos, olha que chique. Tem campeão olímpico aí que eu tô sabendo, hein? Tem campeã olímpica, Duda Lisboa, da praia, Espetacular. André Stein, atleta olímpico também. Sim. Nossa, foi muito legal porque a gente começou desde o começo do ano preparar ele para as entrevistas, para os mundiais. Foi, nossa, um super aprendizado. Outras atletas olímpicas temos Tainara, que está na China agora, Tainara. Diana na Turquia. Bom, tem o Miguel Lopes no Japão, Lohana no Japão, Mayra Cipriano, que está comigo desde o A início. Mayra, grande beijão pra Mayra. Aham. O Gui Novaes, que teve no podcast com Gui, vocês. O parceirão Duda nosso. foi meu aluno, ele não é mais, mas foi meu aluno Duda do Pinheiros, Duda, para parceirão também. Grande Duda, abração, Duda. receber as estrangeiras. O É, Duda, inclusive, que ele tem uma atleta americana lá no time uhum. dele, acho que duas, se não me engano. Duas americanas e uma canadense. É.
Uma das atletas americanas dele foi a minha atleta em A Bakersfield por 4 Celeissa. anos, a Celeiça. Foi minha Aham, atleta verdade. aqui. É, Sei tudo sobre a Celeissa. Celeiça, Que é o fera, hein? seguinte, gente, eu Craque, pesquiso tudo sobre as pessoas. craque. E aí meus alunos falam assim: "Ah, então vai chegar uma menina que é fulana". Pesquisei, pesquisei. Já pode Aí comentar no Sport TV já, então. já Já. posso, já posso. Aí eu ensino tudo para os meus alunos sobre aquela pessoa, mostro o vídeo da pessoa falando. Aí eles falam assim: "Agora eu vou fingir que eu não sei nada, né, teacher? Eu vou chegar lá". Mas Muito esses bom. são alguns dos meus alunos, os técnicos. Já tive estatístico. Enfim, já dei aula pro Isaac também, que foi super Isaac. legal. Uhum. Que legal. Outro atleta olímpico, né? Ele Uhum, participou agora das últimas Olimpíadas. uhum, Que legal, teacher. Muito bom, cara. Puxa, que trabalho fantástico que você está fazendo. E agora, você citou agora há pouco do Congresso, deixa eu uhum. falar o nome aqui certo para não dar mancada. Congresso Tá. Online de Carreira no Vôlei Internacional, CONCAV. Me fala um pouquinho, fala para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto que é espetacular. E Uhum, primeiro vamos começar com explicando o que é o Concab. uhum. Bom, é um congresso online que as pessoas vão assistir as palestras do pessoal, então já tenho 20 palestrantes falando sobre suas carreiras internacionais no voleibol. Uhum. Esse é o Concave. E como que ele surgiu? Posso já falar como ele Manda surgiu? ver. Pode, manda Bom, ver. dando aula e como vocês falaram, o inglês é uma ferramenta importantíssima e a comunicação. E aí, conversando e tendo aula com os meus alunos, eu fui vendo a importância. Primeiro, eu ouvi histórias muito legais, eles me davam dicas muito legais, assim, de coisas que eu vivi no intercâmbio, vocês provavelmente viveram quando foram para aí, de aprender que, Uhum. meu, eu tenho que tentar me comunicar mesmo errando, eu tenho que fazer pergunta, eu tenho que tentar me conectar com as pessoas fora de quadra. Então, fui ouvindo muitas experiências legais e eu falei, meu, por que que eu não junto essas pessoas para falar para outras pessoas que querem também ter essa experiência? Então, mais uma ferramenta além do inglês, mas essa troca de experiência, essa troca de informação para ajudar as pessoas que também querem ter uma vivência internacional. Então, essa foi a ideia de criar o Concave Maravilhoso. E o formato é online, mas diga aí, online. fala para a galera que está ouvindo aí, assistindo a gente, Uhum. mais detalhes, como que as Vai pessoas acontecer do dia 11 ao dia 15 de novembro. Todo 11 dia a a 15 gente de vai ter novembro. 4 palestras rolando, do dia 11 ao dia 15. Logo, logo sai a agenda. Terminando de gravar, eu já lanço a agenda para vocês ficarem ligados nos dias e horários de quem vocês vão assistir. Ó! Que legal. Que legal. Tem Vai palestrante ser. bom, hein? A gente já vai falar disso. Tem. A gente vai ser online e gratuito, então você precisa se inscrever. Você precisa se inscrever lá no site do concave.com.br. Entrar no grupo do WhatsApp, que é onde a gente vai mandar os links, onde a gente vai informar tudo, para todo mundo ficar por dentro de tudo que vai estar acontecendo, receber o lembrete e tudo mais. E para quem vê que de repente tem alguma palestra que não consegue assistir, que o horário não dá certo, ou quer ver todas de novo, como o Peter disse, com o caderninho para anotar tudo com calma, quantas vezes quiser, vai ter Old a school. opção, old school, assim que eu gosto. Vai poder acessar o pacote ouro, que vai ter um valor lá do ingresso, do ticket. Você vai entrar, você vai ter acesso à plataforma com todas as palestras para você assistir a hora que quiser, quanto quiser, por um ano, várias vezes, enfim, Oh, que tudo legal. tudo disponível lá, com alguns bônus que ainda estão por vir, e esse eu não posso dar spoiler ainda. Aê, queremos bônus, Hum, aí, muito bom. Como dizia Silvio Santos, aguarda. Aguarda aí, é. Não, e a gente vai deixar na descrição desse vídeo o link para uhum, para inscrição e, obviamente, a gente vai compartilhar em todas as nossas redes sociais também uhum, links de inscrição, como a gente já tem feito, inclusive, né? legal, isso E, mesmo. teacher, diz uma coisa, quem que pode participar?
Todo mundo que. Bom, primeiro, todos podem participar, mas a gente está focando nos profissionais do voleibol. Então, Uhum. atletas, seja ainda adolescente, enfim, que tem interesse em de repente ir para fora jogar num college, num high school, profissionais do voleibol, preparadores físicos, técnicos, treinadores e treinadoras, fisioterapeutas, estatístico, todo mundo do voleibol vai ter uma palestra lá, com certeza, para você que vai te ajudar, porque a gente vai ter. Posso começar a falar ou não? Vamos Eu tenho ter uma pergunta, eu pessoas tenho de uma pergunta que diferentes não Vambora. está no áreas. script. Eu tenho uma pergunta que ela Bora. não está no script, olha lá, ó. A Momentos de cara tensão dele. no programa. Feijão. Momentos de Não, tensão eu no programa. confio no meu parceiro aqui. A gente, então você está dizendo para a gente, Natália, que o congresso é mais voltado para profissionais do voleibol, pessoas ligadas ao voleibol, mas com essas 20 palestras, 20 palestrantes, você sente que existe algum conteúdo ali que pode ser útil para pessoas de outros esportes também? Nossa, com certeza, ótima pergunta. Com certeza, porque outros esportes também precisam ver isso, né? Passam pela mesma situação. A gente Legal. gravou uma palestra com a Fernanda da X Sports, que até que você, Feijão, me indicou há muito tempo atrás ela. Sim, sim, sim. E Grande ela fã. Um trabalha beijo com pra Fê. intercâmbio, esportivo para outras modalidades também. Então, enfim, ouvir um jogador de vôlei vai ser a mesma coisa do que um outro atleta vai passar na Legal. experiência dele de ir para fora. Muito legal, ótimo, ótimo ponto. Bom, eu assisto Legal. podcast de voleibol e aprendo demais, então imagina. É, Uhum. pessoas ouvindo, pessoas de diferentes áreas, né, de diferentes esportes participando também tem muito para aprender. Sensacional. E conte aí quem são os palestrantes. Quem é essa galera que vai Bom, quem falar será que são os conosco? dois primeiros a serem convidados? Foram convidados? Quem será? Conta aí. César, mais conhecido como Feijão, e Ah, Peter. Quando eu pensei no Concave, quando veio a ideia, a primeira coisa que eu fiz foi: Feijão, tem um minutinho para conversar comigo aí, que eu quero ver se isso aqui faz sentido, né? E uhum. conversamos também, né, Peter, por, meu Deus do céu, Conversamos. longas, curtas, 2 horas apenas, eu acho que foi. Foi uma conversa E a culpa foi bem. minha. A culpa foi minha. Fala mais com a boca. Então vocês, né, como técnicos aí nos Estados Unidos, para dar o panorama aí do voleibol nos Estados Unidos, tem a Fernanda da agência de intercâmbio, tem o Lucas para falar um pouco da migração, de como que funciona. Aí eu tenho meus atletas, né, meus atletas, olha eu, meus alunos, claro que eu faço questão de ter o Miguel Lopes falando um pouquinho da experiência dele, como é que foi no Japão, como é que foi lá em Cuba, porque como eu sou curiosa, eu quero saber como é que foi lá em Cuba, como é que você começou. E, gente, essa vocês têm que assistir, porque é sério, É, eu tá? vou assistir Tá todos, pelo amor demais. de Deus. Mayra contando da experiência dela na Polônia, Lohana, no Japão também, passou pela Itália. Meu Deus, é muita gente. Tenho a Júlia, que tem um clube voleibol, a Júlia Borges, um clube voleibol aí nos Estados Unidos Ah, também, que legal. contou ela foi estudante atleta, e agora é empreendedora, tem um clube. Nossa, muita gente. Marcelo Francoviac também está. Marcelo Francoviaki, Grande Marcelão. Rafael Vinhedo, que foi Rafael meu Vinhedo da GM. Nossa, da tanta gente Team que eu esqueço, me GM. ajuda. Não, não. Feijão. Não, é que eu tô lembrando desses dois, porque primeiro que o Marcelo é um grande mentor nosso aqui, participou do nosso podcast, e o Vinhedo, que é um amigaço meu, é um cara que eu joguei com ele, inclusive, Uhum, então é um grande, grande amigo que faz um trabalho espetacular como agente de jogadores lá, junto com o GG, que é um parceiraço nosso uhum. também, que já esteve aqui nesse podcast. Então, só gente boa, tem tudo Só para gente ser boa. espetacular. Inclusive, eu assisti o podcast de vocês do GG, e aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou chamar o Rafael de volta, o Rafa Vinhedo. Vamos gravar de novo? Porque agora, sabendo de tudo isso, tem outras perguntas para fazer. Certeza. Boa. Mas que Muito pode bom. ser pro Concave edição número 2. Oxe, com Cave Exato, certeza. exato. 2025.
Não, com o Miguel Lopes e com a Exatamente. Lohane já falei, ó, vou querer saber, a gente gravou no início da temporada, eu quero saber no final, como é que foi, o que que vocês Que aprenderam aí? legal, que legal. Né? Tem que Uhum. ter. Tem Thierry que está indo, não é Dubai, não, é Emirados Árabes, Emirados Árabes, então ele fala uma coisa muito legal de entender o seu mercado, a importância de você entender quais são as suas qualidades e as coisas que você ainda não tem tão desenvolvido para você saber para onde que você vai ser valorizado, que, nossa, foi uma conversa muito legal. Então tem muita coisa bacana, muita Ó, coisa. eu não vejo a hora de assistir as outras palestras, né? Porque eu já conheço a minha, mas eu quero assistir a do Peter, do Francoviac, do Vinhedo, de todos os atletas, da Fê lá da X Sports. Uhum. Tô doido para assistir esse congresso, vai ser muito legal. André, Duda, meu Deus, André Pelo Stein, amor de Duda Deus, dois Lisboa. campeão Uhum. olímpico palestrante, você é maluco. E, ô, Nath, qual que é o objetivo para o futuro do Concave? Eu sei que ainda não aconteceu, mas a gente já sabe que vai dar Ah, certo. a gente vai querer uma segunda edição, né? Criar coisas novas, Uhum. não sei, explorar cada vez mais. As experiências, né, que as pessoas têm fora, não sei, tanta coisa que a gente pode fazer, né? Eu sou meio doidinha, então assim, tô lá falando com a Lohane, eu tô com uma vontade de pegar o avião e ir lá pro Japão ver como é, porque ela Aí, começa a falar, "Ah, tem tanta tecnologia, tanta coisa". Eu falei, cara, cadê as fotos? Foto, 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 me manda. O Miguel me mandou uma mesa que abre. Ele falou assim: não, aqui tem coisa que eu nunca vi na vida. Tem uma mesa que ela abre. Aí ele finalmente fez um vídeo pra mim. É uma mesa mesmo que ela vem dobradinha assim, aí começa a abrir, abrir, e é tipo o caixote, só que ele é longo, assim. caramba. Então, máquina de E abre bloqueio. sozinho, né? Você só aperta o botão lá, O eu cara imagino. deu uma puxadinha e ela foi. Nossa, que Então, eu não demais. sei o que vem pela frente, mas eu acho que vai vir muita coisa legal, outras edições. Vamos ver o que que isso vai virar. Que legal, muito bom. Então, a gente não vê a hora de, primeiro, participar. Bom, a gente vai participar efetivamente Uhum. desse congresso, já estamos participando desde a sua ideia inicial. Nós dois tivemos a honra de ser sei lá, consultor, mentor, não sei qual Mentor. Mentor. palavras é, um mentor, vai Uhum. adicionar ali nossos 2 centavos às ideias do Congresso e, poxa, não vejo a Uhum. hora de ver as outras palestras e os próximos. Eu vou É dizer que isso tem aí. sido muito legal ver o Concave nascer. Muito legal. Assim, Espetacular. a gente acompanhou desde que Uhum. nasceu a ideia e ver Uhum. cada passinho e mesmo de longe conseguir ver pelas redes sociais e conversar com você. Tem um potencial absurdo de crescimento e eu tenho certeza que já é sucesso. Já é Já é, sucesso. Ah, sem dúvida. tomara. Que bom que vocês estão gostando. Adoro feedback. Não, Importante. muito bom. E, pô, a gente que tem a missão de vida de ajudar as pessoas Uhum. dentro do voleibol através do nosso conhecimento, ver outras pessoas tendo é, atitudes parecidas, nos enche É de muito orgulho. legal. Nos enche de Uhum. orgulho e fala, pô, ainda tem muita gente boa nesse mundão querendo fazer a nossa profissão É. crescer cada vez mais. Muito legal. E assim a gente faz crescer, né? Não, sem Cada dúvida, um sem dúvida. adiciona um pouquinho. Dois Isso aí. centavos. Boa. Ô, Nath, você sabe que você acompanha nosso podcast aqui, a gente tem uma parte do nosso podcast que são aquelas 11 perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados e você também vai participar do nosso quadro Ataque e Defesa. Então vamos lá, tá pronta, Nath? Não, Não? tô sempre Então, você pronta. quer mais uns minutos para se preparar Não. aí? Bora. Então Let's vamos bora. lá. Bora. Bora. Então vamos lá. Nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Eu acho que foi o intercâmbio. Eu diria que foi o intercâmbio que me abriu essas portas assim para conhecer o mundo do jeito que eu queria, conhecer novas culturas, e eu acho que isso ressoa muito no trabalho que eu faço hoje, eu Uhum. ajudo os meus alunos, como a gente conversou, a começar a interagir, como que a gente pode abordar certos assuntos, como que a gente fala certas coisas, já
já estive com outras culturas, então eu acho que isso foi o que abriu a minha cabeça para tudo, assim. Eu sempre fui assim, sem sair do Brasil, porque a gente pode conhecer muitas outras culturas dentro da nossa própria cidade. Eu sempre fui assim, mas o intercâmbio foi algo que me marcou mesmo e que é o que me ajuda ao meu trabalho hoje, com o meu trabalho hoje. Que legal. Se um dia eu for entrevistado nesse podcast, eu vou responder a mesma coisa. É Mas foi sério. uma deixa? Ô, produção, anota aí. Tá gravado, hein? Tá gravado. Anota aí. Então vamos lá, Nath, próxima pergunta. Você tem um livro preferido, um livro de cabeceira? Se você tiver, quais são? Quais são os seus livros preferidos de cabeceira? Ou que você está lendo agora? Olha, essa pergunta é a que mais me atormenta desde que eu tô ouvindo vocês. Que eu penso, eu tava no podcast com vocês faz tempo. Eu escuto o podcast das pessoas, depois eu fico no podcast falando, respondendo. E aí eu fico falando assim, meu, que livro que eu vou indicar, porque eu sou maluca, eu leio tanta coisa. Só que daí eu vi que tem bastante gente que é maluca e lê coisas diferentes, não sou só eu, né? Uhum. Então, veio um insight para mim que eu acho que é perfeito para o que a gente está conversando. Meu livro de cabeceira, acho que foi Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Grande Paulo Freire. Porque fala sobre a gente ouvir, né? Sobre a gente como professora, a gente aprende e educa, e nunca a gente só educa, só ensina. E isso para mim foi uma coisa maravilhosa, assim, entender que eu estava ali para aprender. Eu acho que eu consegui aceitar que eu ia ser professora de inglês, que eu gostava disso, quando eu entendi que eu ia estar aprendendo toda a aula. Toda aula eu ia estar aprendendo uma coisa nova. Eu amo ouvir, amo trocar. E é um livro sobre liderança também, né, Feijão? Sobre liderar Total. através do servir, do ouvir, do estimular, do encorajar. Então, assim, quando eu li A Pedagogia do Oprimido, eu falei, meu, é um livro sobre amor, sobre educação e amor. É um livro lindo. Demorei muito para ler. Li cada página 3, 5 vezes, sim, mas é um Degustando, né? livro que é para todo educador. É muito legal. Para você, professor, professora, o mundo estuda Paulo Freire. O O mundo mundo todo. estuda Paulo Freire. Uhum. É isso aí. Só para deixar essa deixa aí, vale muito a Tem- pena ler E aí Pedagogia eu do não vou Oprimido e as indicar outras mais obras nenhum dele. outro. Isso, porque, nossa, isso já é. Quando eu falei, cara, como que eu não pensei nesse livro antes? É maravilhoso. É Muito legal. isso que a bom, gente faz todo dia, excelente. né? O People First, né? Tá lá no People Paulo first. Freire. Por favor. People first. People first. Uhum. Exatamente. Isso Que mesmo. vocês falam tanto. Uhum. Tem que ser. Todo santo Uhum. dia. Uhum. Nath, a próxima pergunta aqui, ó. Você tem mentores? Se você tiver, quais são seus mentores? Quem Bom, são primeiro a seus? gente, no voleibol, no inglês, aí a gente acabou de falar de dois deles, César Feijão Benatti e Peter Bristotti. Mas eu vou dizer que meus mentores foram meus pais e meus avós. Eu convivi bastante com duas avós, elas estão vivas ainda, né? Meu avô já faleceu, mas eu acho que eles foram meus mentores. Eles que me ensinaram tudo, através do que a gente vive, né, com a nossa família, ao nosso redor, eu acho que é o que a gente se torna e vai criando caminhos novos, enfim. E eu acho que eu cheguei aqui hoje e consegui correr alguns riscos aí de entrar numa área que eu nem conhecia, a pessoa que joga a bola na sua direção e sai correndo, se joga no chão, enfim, consegui entrar nisso. Hoje faço aula de vôlei de praia, foi porque a minha família me ensinou a tomar riscos, foi porque eles também enfrentaram dificuldades, falência, e eu queria vencer, encontrar os meus caminhos e criar tudo, então eu acho que eles são os meus maiores mentores. Ó, Maravilhoso. Muito eu bom. até um arrepio aqui, hein? Arrepio. Eu arrepio. E eu fiquei me perguntando essa próxima pergunta, falei assim, nossa, quando a gente fizer essa pergunta para a Natália, vai ser muito interessante ouvir a resposta de alguém que eu vou dizer que agora não é mais, era um outsider do mundo do esporte, porque você não é mais um outsider. Uhum. É, então vamos lá, a pergunta é, você é toda poderosa, mas você pode mudar uma coisa e é no mundo do esporte. Então, Ai, eu tava até com medo de que pergunta que era essa. se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, Natália, o que seria? Ai, gente, olha só, como eu sou muito dessa coisa das pessoas,
das culturas. Uma coisa que me incomoda muito é como as pessoas, os atletas, todo mundo está vulnerável às críticas, às mídias sociais, essa coisa da saúde mental. Eu acho que é isso, é a empatia, sabe? A contar histórias reais. Eu acho que isso é uma coisa que mexe muito comigo, me incomoda muito, porque eu sofro junto com os atletas, eu vejo as coisas assim, esse todo discurso de ódio, e eu fico, meu, nossa senhora, se a gente soubesse tudo que eles são capazes, tudo que eles fazem, os bastidores, né? Seria tão incrível. Então é isso que mais me chamou a atenção hoje para falar, contar para vocês. Então, baixaria um decreto e colocaria o pozinho de É, pilim-pim-pim na cabeça de todo mundo. é, Empatia geral. não Empatia dá, geral. né? Que pena. Ainda mais com mídias sociais agora, as pessoas falam muita coisa e se protegem atrás de uma tela e aí a pessoa que está recebendo as críticas é quem sofre mesmo, né? E É, quem está destilando o veneno é, não sofre por essa responsabilidade, né? é, Infelizmente. Muito é. bom. Uhum. Nath, a próxima pergunta é: você tem algum arrependimento? Se você tiver, qual é o seu maior Eu tenho, arrependimento? de não ter começado a jogar voleibol quando eu era jovem. Claro. Agora eu tô tentando Muito bom. aprender e, nossa senhora, que tristeza. Mas sabe o que é bom? Que aí eu falo para meus alunos, ó, do jeito que vocês se enrolam aí com a língua, as minhas pernas se enrolam também, entendeu? Então a gente tá aprendendo junto. É isso aí. Na minha Olha aula eu só. falo, na minha aula eu falo assim, Peter, olha só, eu nem aprendi ainda o que é para fazer de atividade, a bola já tá vindo na minha direção. Na aula vai ser assim. Você nem entendeu o que eu falei direito e já tá mandando outra pergunta, já tá fazendo outra coisa. Então Tá segura aí. certo. É no É isso ritmo do aí. vôlei. A aula é E no eu Isso ritmo sempre, do aí. no vôlei. ritmo do vôlei, eu vou pra aula de vôlei e falo, por que tem que ser tão rápido? Por que que não deixa dar tempo de eu entender as coisas? Calma! Excelente. Essa analogia é Excelente. muito boa, Muito muito boa. boa. Muito Sensacional. boa. Espetacular. Vamos. Pô, normalmente, quando a gente faz a pergunta do arrependimento, é uma coisa mais introvertida, né? Mais É, séria, né? Aí eu falo, é. aí a gente fala assim, então agora a gente vai virar a moeda e vamos ver, falar de coisa boa agora. Mas, pô, Uhum. todo mundo dando risada aqui, então vamos continuar falando de coisa boa, então. Vamos. Do que você mais se orgulha, Nath? Eu estou me sentindo muito orgulhosa do que eu estou fazendo no meu trabalho, do que eu estou construindo. Eu acho que eu consigo ser eu verdadeiramente assim, né? Consigo colocar tudo isso que eu sempre quis, que era vivenciar outras culturas, que é aprender, que é trocar. Toda aula eu saio inspirada, seja porque simplesmente porque o meu aluno compareceu na aula estando lá, sei lá onde, para jogar um campeonato, por exemplo. Então, eu amo aprender, assim, principalmente assuntos de desenvolvimento pessoal, e toda aula eu aprendo alguma coisa nova, então eu estou me sentindo muito orgulhosa, assim, desse caminho que eu estou trilhando, e espero me sentir ainda muito mais orgulhosa no futuro, com tudo que vem aí pela frente. E nós também estamos muito Ah, felizes pelas suas conquistas. Ah, e obrigada. orgulhoso. E E orgulhoso. orgulhoso Obrigada. também. Orgulhoso também. Muito, muito. Obrigada, mestre. Quem é mais velho vai Coach. entender esse gesto aqui, ó. É, tem Sim, que Nem ser tanto, muito mais mestre, nem velho. tanto. tem que ser muito mais velha, isso é verdade. Nath, a próxima pergunta é a seguinte: alguma coisa mais do lado pessoal. Tá. Ninguém sabe que é Teacher Natália, Pode envolver inglês? claro. Ah, ninguém sabe que eu canto música em inglês tudo errado. Nossa, eu canto tudo errado. Eu Ah, também! Eu também! que É, bom! é assim, ó, quando eu não conheço a letra, vê se acontece com você também. Aham, Quando eu não conheço a letra da música, eu vou lá, "Na, na, na, my heart", é só a última palavra aham, de cada verso, vai assim, ó, até eu aham. aprender a letra da Exato. música. Mas sabe quando foi que eu aprendi isso? Que eu percebi que eu fazia isso? Quando uma vez eu fui num pub e tava tocando rock, e aí eu encontrei um aluno. Aí ele veio e falou assim pra mim: Nossa, pra você deve ser gostoso, né? Sair, ouvir rock assim em inglês, porque você sabe todas as letras, você sabe todas as músicas. Aí eu pensei.
vou parar de cantar agora, porque eu canto tudo errado, eu invento. Eu não falo palavra certa, assim, sabe? Meu irmão vive me zoando, que eu vou falar coisa em inglês, eu falo waffle. Ele fala, professor de inglês falando waffle. Eu falei, tô no Brasil, vou falar waffle aqui agora? Vou falar waffle. É... Então eu canto tudo errado. Ninguém sabe, mas eu canto tudo errado e não presta atenção nas letras, só É a canto. minha maior dificuldade em inglês, é compreender letra de música. O resto é super tranquilo, mas eu tenho essa dificuldade de Nossa, ouvir obrigada. letra de música. Eu Eu nunca tenho essa. aprendi inglês com música. Você Eu, aprendeu, Feijão? eu tenho. Bom, eu Ah, o sou. Feijão é da música. Eu sou da música. Eu É verdade. toco violão, eu gosto muito de Hum, música. Desde moleque eu sempre fui muito envolvido com música. E eu tenho uma habilidade natural que eu acho que eu herdei da minha mãe, que é gravar letras de música muito facilmente. Muito, muito, muito fácil. hum. Então eu gravo, não vou dizer que eu gravo todas, óbvio que não, mas eu gravo letras de música facilmente. Mas tá E melhorando, viu? Tá melhorando aqui. Pra mim tá é, melhorando. Tá ruim ainda. Bem não, ruim, mas eu não vou mas falar tô que eu melhorando. acerto todas as letras, porque óbvio que não dá para acertar todas as letras, mas eu A gente erra em procuro. português, as músicas em Exatamente. português, a gente acha que o cara falou uma coisa, falou outra. Mas é interessante que quando eu vou pro Brasil, eu vou, tipo, vou no bar, geralmente eu vou para ouvir samba, né? Que eu, é uma coisa que eu não Uhum. ouço aqui. Mas quando eu vou ouvir rock, por exemplo, aí eu fico analisando que os cantores brasileiros cantando músicas em inglês, vira e mexe, tem algum um errinho ou outro. Daí eu falo, pô. Daí eu falo, para de ficar analisando o negócio tecnicamente. Para. Não É. vai, Só não vai para esse curte, lado, só só curte. curte. Só Peter, não curte. podemos cantar perto dele. Ele vai ver tudo o que tá errado. Ah, mas É, agora me aguente. Agora que me aguente. não, mas não cante errado perto de mim, senão vou cornetar. Você achou que ia passar um pano, né? Não vou passar pano. Hum, Isso aí. Vamos lá, então. Na próxima pergunta. Complete. Família é? Meu Deus, essa é difícil também. Mas olha, eu adorei a resposta do GG, GG que ele foi falou espetacular. Para que mim a foi a melhor família é de o que todas. nos define, é muito legal. E sabe que quando eu participei, tem muita coisa que eu não contei para vocês, mas eu participei de vários projetos sociais, enfim, e por isso também que eu gosto tanto da pedagogia do oprimido e tal. Mas tem uma palavra, tem uma frase que eu li quando eu fiz pós em comunicação, e eu li uma frase assim de um livro que dizia assim: o que há são palavras inexatas para designar algo exatamente. Palavras inexatas para designar algo exatamente. E Eu vou aí fazer tem um. coisas. Eu fiz uma pausa aqui para É, degustar. Para Não, degustar. eu é. vou, eu vou, na oitava vez que eu ouvir esse podcast, talvez eu entenda. Ainda não entendi, mas O que existe são profundo. palavras que não inexatas para designar algo, ou seja, a gente não tem palavras. Basicamente é coisas que não tem palavras para a gente descrever, e eu acho que família é uma delas. Então, Ah, eu acho que interessante, legal. família é sentir, família é viver, amar, não tem como descrever, né? Família é uma coisa doida. Cara, muito boa essa resposta. Uau! Muito Família boa é uma coisa mesmo. doida, foi a melhor, não foi? Não, o que veio antes foi Então, mas é muito que bom. o doido tem vários significados. É, Né? É. Pô, família é uma coisa não, muito doida. Ou então, família é uma coisa nesse, muito doida. é verdade. É tudo junto, é tudo junto. Mas olha, quando Não, eu li essa frase, eu buguei, eu tive que escrever, eu tive que ler várias vezes e tal, mas é isso. São palavras. A gente usa palavras para descrever coisas que a gente não é capaz de descrever, né? muito Família é bom. uma delas. Muito legal. Excelente, excelente. Agora, na mesma pegada, esporte é? Esporte é viver, é vida, movimento. É muito bom, né? Pena que eu não comecei cedo. Mas está fazendo a diferença através do esporte. Isso. Uhum. Muito Isso legal. aí. Bom, Teacher Natália, a gente sempre faz essa pergunta, então esse nosso projeto tá tomando corpo, tá tomando forma e tem sido Uhum. muito legal. Eu já queria aqui deixar um muito obrigado a todos os convidados que participaram conosco e que vão participar ainda, e pela contribuição deles para ajudar a fazer o podcast crescer. Então, eu queria pedir a tua ajuda também.
Claro. E agora que você tá super bem relacionada, então, né? Mais bem relacionada ainda. Indica pra gente 2 pessoas pra gente bater um papo como esse. Claro, com certeza. Eu pensei em técnicos, sabia? Mas poderia ser atletas também, né? Pode ser quem você Claro, quiser. quem você quiser. Olha, mas enfim, as minhas ideias iniciais eram o César Douglas. Eu dei aula para ele por um tempo. Grande César. Eu já vi que alguém indicou o Anderson Marcilli. Eu adoraria Sim, ouvir o ele. Anderson Marcilli. Ah, e o Duda, do Pinheiros. Grande Duda. Agora com 3 estrangeiros no time, é, super se preparando para Uhum. para essa temporada aí, agora bem internacional, acho que seria muito legal. Muito legal. O Duda é um amigão meu, pô, amigaço, cara, parceirão. O Anderson, já tive conversa com ele também em relação ao nosso podcast. E o César Uhum, Douglas é uma indicação. Muito legal. Muito obrigado. uhum. Teacher, a gente tem toda essa galera que você sabe que nos ouve, nos assiste aqui, técnicos, desde do cara lá do interior da cidadezinha do Paraná, sul do país, nordeste, norte, sudeste, até atletas e técnicos de nível olímpico. Vamos falar do Centro-Oeste, que senão a galera do Centro-Oeste vai ficar brava. Você falou todas, Centro-Oeste, falou todas as Centro-Oeste, é. regiões. Centro-Oeste Centro-Oeste, também. inclusive tem o Ricardo lá que mora no Mato Grosso do Sul, que é nosso mentorado, então um grande abraço para ele, faz um trabalho excelente lá. É, aí temos atletas de todos os níveis, de todas as categorias, idades, entusiastas do esportes, amantes. Deixa um recado aí para essa galera, por favor. Deixo. Bom, primeiro, eu sempre falo para meus alunos isso: inglês não é um bicho de 7 cabeças. Talvez você só não achou uma metodologia que fosse legal para você, não é um bicho de 7 cabeças. E, assim, se você tem o interesse de ter uma carreira internacional, se você quer explorar mais, ou até ter estrangeiros aí, porque todo mundo recebe estrangeiro, vira e mexe, né? O Brasil tá sempre de portas abertas para todo mundo. Eu acho que o inglês é uma peça fundamental, não só para você comunicar no sentido de entender o que a pessoa fala, mas para criar relações, para criar conexões, para aprender, para ver o mundo com outros olhos, que essa troca de experiência, de cultura é muito enriquecedora e não tem curso que vai te ensinar. Então, assim, não deixem que o inglês seja uma barreira. Muita gente chega para mim e fala: "Ah, nunca aprendi inglês, acho que eu nunca vou aprender". Não vai aprender, todo mundo aprende. Inglês é muito mais fácil que russo, que Mandarim. não pode ser uma barreira, né? Eu acho que precisa ter a vontade, é difícil, começar toda habilidade nova é difícil, eu que eu diga lá no vôlei de praia, misericórdia, mas assim, vale a pena, porque abre portas para tantas possibilidades infinitas. Primeiro, conhecimento infinito, porque matéria, quanta coisa que tem em inglês, enfim, e troca de experiência, que é o que eu mais amo, e eu acho que assim, não é só falar o básico, né? Peter e Feijão que estão aí já morando há tanto tempo. Meu, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente consegue ir mais profundo nas conversas, nos diálogos. Eu lembro de um podcast do Taylor Averill, sabe o middle blocker dos Estados O Unidos? Aham, Central, né? Central. Sim, sim. Ele tem um podcast, né? E num dos episódios, ele falou que, acho que foi a temporada passada que ele esteve na Polônia. Foi a temporada passada ele esteve na Polônia. E ele comentou assim: Nossa, eu queria que o pessoal falasse inglês um pouco melhor, porque tem tanta coisa que eu queria poder trocar. E ele é um questionador, ele é Legal. uma pessoa assim, meio Uhum. engraçado, meio de jeito meio Sim, sim. diferentão assim, mas ele é uma pessoa que aprofunda, que se coloca lá à disposição de aprender. E ele falou assim: Meu, eu queria poder trocar mais, mas faltou um pouco. Então, não fique só com o básico, né? Eu acho que é importante. Nossa, vai abrir tantas portas e conhecimento infinito. Eu acho que é esse meu recado. Sem dúvida. E que recado legal e poderoso aqui para a gente que vive essa realidade já há eu há mais de 13 anos, Peter já Quase 10. quase 10. A gente que fala inglês fluentemente sabe o quanto a língua inglesa abriu portas para a gente e vai Uhum, continuar abrindo. A gente uhum, que é,
extremamente importante, não só para o voleibol, óbvio, para todas as atuações profissionais, pessoais, para abrir portas em tudo quanto é tipo de cenário. Mas, teacher, a gente queria te agradecer por você dedicar esse Eu que tempo para estar aqui com agradeço. a gente. E assim, eu queria te agradecer não só por estar aqui, mas por tudo que você faz pelas pessoas do voleibol. A gente que usa o voleibol como ferramenta principal da nossa vida, começando pela paixão, indo por uma profissão, hoje como uma missão de vida, e você usa o nosso esporte de uma maneira maravilhosa para criar oportunidade para as pessoas, para conectar pessoas, para fazer com que essas pessoas tenham mais possibilidades na vida através das suas aulas de inglês e usando o nosso esporte que é maravilhoso também para atingir esses objetivos profissionais e objetivos de vida. Então, poxa, o seu altruísmo, a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de conexão, né, de criar conexões com pessoas e entre pessoas é maravilhoso e a gente só tem a agradecer por tudo que você tem feito pelo nosso esporte, pela nossa profissão. Então, parabéns. Parabéns pelo Concave também, essa sua ideia é maravilhosa. Tenho certeza que é o primeiro de muitos e a gente tem um baita orgulho de participar, de ter participado desde o comecinho dessa ideia e agora efetivamente palestrando no Congresso. Muito obrigado mesmo e Eu parabéns. que agradeço. Você Nossa sabe, Senhora. você sabe que uma das maiores pingas que eu tenho na vida, para quem, os jovens, pinga significa das coisas mais legais. Uma das maiores pingas que eu tenho na vida é conhecer gente boa, gente do bem, sabe assim? E a gente já vinha conversando já há algum tempo e hoje mais ainda, ouvindo você falar, Nath, assim, eu ficava assim, ó, sabe? Pra quem tá assistindo, eu tô sorrindo aqui, assim, ó. Puta, como é gostoso conversar com alguém eh, que consegue se comunicar bem, primeiramente, mas que transmite bondade saindo de dentro dos olhos e nas palavras que fala. E meu pai me ensinou, e meu pai e minha mãe me ensinaram que essas são as pessoas que você quer ter por perto. Uhum. São as pessoas que vão te colocar para cima, que vão te ajudar quando você precisa e que você vai ter a vontade de ajudar quando elas precisarem. Então essa coisa que a gente fala da corrente do bem, é muito legal ver o esporte que eu amo, que me deu tudo que eu tenho na vida e muitas das pessoas que hoje estão na minha vida ser, fortalecido com essa outra visão, com esse outro input que você traz, que é utilizar a língua para expandir horizontes, para fazer o nosso esporte mais forte. E o mais legal de tudo é que você faz para melhorar a vida das pessoas, que no final de tudo é isso que a gente tem feito aqui, né? Espalhar conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Então, eu desejo para você mais e mais sucesso, mais e mais aulas, que você não consiga dormir de tanta aula que você tem que dar, não tô brincando. Mas que você tenha muito sucesso, que esse projeto do Concave, que já é sucesso, seja muito mais sucesso, que venham outros projetos, outras parcerias, mais coisa legal. Eu sempre falo muito bolo de chocolate, muito sorvete. Se você gostar de café, muito café gostoso. Se não gostar de café, toma chá, toma água. O café que eu vou levar. Muito obrigado mesmo, de verdade, e mais sucesso. Obrigada, gente. Nossa, eu que agradeço. Desde o começo, quando o Feijão veio falar comigo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô no caminho certo. É muito bom ter encontrado vocês. Acho que não é à toa que eu fui picada pelo bichinho do voleibol. Acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, como eu falei para vocês, foram as pessoas. Eu falei, esse pessoal é legal, eles topam me explicar. Eu não sabendo de nada, eu não sabia de nada. Eu sabia que era o Giba, o Bernardinho, o Zé Roberto, tipo, isso. Então, eu acho que foi por aí, sabe, que eu me liguei ao voleibol, antes de tudo, foi pelas pessoas. E pelas pessoas estamos aqui, nós três hoje reunidos. Obrigada, gente, é um prazer. Eu reconheço tudo isso em vocês também e é muito bom fazer parte dessa rede. Vamos ampliar ela cada vez mais e mais. Show, muito bom, muito bom. Vamos fazer de tudo para que essa rede cresça e se fortaleça Muito. muito para sempre. É E isso é o aí, seguinte, eu galera. vou viajar visitar vocês, hein? Por favor, né? A Porque, gente não porque falta espera muito. nada menos do Por- que você. Porque Volta na eu não terça. aguento mais assistir voleibol no YouTube.
no Art of Coaching, sei lá. Não, vem Já deu. aprender em loco Deu com para a mim. gente, com Com certeza. certeza. Combinado. Show. Isso aí, teacher. Então, ó, galera, quem quiser participar do Concave, a gente vai deixar na descrição desse episódio aqui a inscrição para o congresso. Por favor, participem, que vai ser muito, muito legal. Tá certo? Vamos compartilhar em todas as nossas redes sociais, tudo mais. E você não vai se arrepender realmente de participar desse congresso. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até aqui. Curta, compartilhe, faça essa mensagem chegar a mais gente. Se você quiser saber como vir aqui para os Estados Unidos, os 187 caminhos para possivelmente vir para os Estados Unidos para morar, investir e fazer o que você quiser da sua vida aqui na terra do Tio Sam, e acesse o QR Code, fala lá com o Lucas Negrin, que ele vai estar pronto para ajudar você. Tá bom? Então, valeu, galera. Se você não se inscreveu no canal, não sei o que você está esperando, cara. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha e, como eu sempre digo, volte para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.